Olá, meu aluno, bem-vindo aí a mais uma aula de Química aqui pela plataforma do Alfacom. Meu nome é Matheus, para quem não me conhece, e hoje o assunto dentro da nossa disciplina de Química é sobre gases, um assunto muito importante dentro do edital, e inclusive ele veio na prova do ano passado, 2020. Você pode acompanhar comigo o material que você tem anexado aí na plataforma, que eu disponibilizei para você. Você pode acompanhar esse material comigo durante a aula. E, inclusive, ao final da aula, iremos fazer uma questão. Eu irei fazer com você uma questão, essa questão justamente do ano passado, para você ver como que a banca cobra, a SpaceX, ela cobra de você nesse assunto. E eu vou dar aqui para você hoje alguns pontos principais dentro do assunto de gases, tá? Não é um assunto difícil, é um assunto bem tranquilo, se comparado em relação aos outros, tá bom? Então, me acompanha aqui no quadro. Então, o assunto de hoje será gases, como eu havia falado. Gases é um assunto bem tranquilo, porque nós, pelo nosso dia a dia, né, nós conhecemos muitas características dos gases, né? Porque nós respiramos aqui, eu não estou respirando, você não está respirando, aí você não está vendo os gases. E você acha que você está respirando só oxigênio? Na verdade, você está respirando muitos gases, né? Nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, vapor da água, inclusive, né? A nossa própria respiração produz gases. E nós não vemos esses gases. Então, é um assunto tranquilo, eu diria, por nós estarmos em contato, né? Faz parte da vida de todos os seres vivos a respiração dos gases, né? Inclusive, nós temos gases nobres na atmosfera também, né? As camadas que protegem a Terra também são formadas por gases. Então, se torna um assunto um pouco mais plausível pela facilidade com que você tem de compreender esse assunto, né? Então, nós vamos ver alguns principais pontos. Então, o que você conhece dos gases? Um primeiro momento, possuem, olha aqui, ó, grande compressibilidade. Compressibilidade. Como assim, professor? Eu consigo injetar gás, eu consigo comprimir num espaço pequeno. Eu consigo, por exemplo, um aerosol que você utiliza, deixa eu pensar um exemplo que faço, um desodorante que você usa. O que sai quando você aperta? Gás, concorda comigo? E dentro está liquefeito. Então eu consegui comprimir o gás ali dentro desse recipiente que ele se tornou líquido. E você, a hora que aperta, a pressão diminui e você consegue liberar esse gás na forma de vapor ou qualquer cheirinho para o ambiente, ou veneno também, né? Aqueles inseticidas também. Então, uma característica é grande compressibilidade. Eu consigo comprimir bastante o gás. Eles possuem também capacidade de expansão. Como assim, professor? Mesmo exemplo do aerosol. Eu consigo, se eu solto um gás no ambiente, por exemplo, esse mesmo aerosol, ele se expande no ambiente inteiro. Aqui o meu próprio gás carbônico, que eu estou exalando na expiração, ele se expande para o ambiente inteiro. Ele tem, ou seja, eu consigo comprimir um gás, e eu consigo expandir um gás. Os gases são livres, né? As moléculas estão sempre em movimento. A terceira, não apresenta um volume fixo. Como assim, professor? Não apresenta um volume fixo. Como assim, professor? Por essa capacidade que eu tenho de comprimir e expandi-lo, eu não tenho volume fixo de um gás. Eu consigo colocar um gás. Imagine que o meu canetão fosse um recipiente oco por dentro. Eu conseguiria colocar gás aqui dentro. E qual seria o volume do gás? Seria o volume desse canetão. Um outro exemplo aqui, ó, vou pegar na minha mão o mouse, tá? Se eu conseguisse, se fosse um mouse, uma cápsula do mouse, ele fosse oco por dentro, eu injetaria gás. Qual seria o volume desse gás? Seria o volume do recipiente.
do mouse, então eles não apresentam volume fixo. Ah, professor, da caneta então, também, da caneta, do apagador, qualquer coisa. Então, por isso que você vê aqueles tubos de botijão de gás, aqueles tubos de oxigênio, o gás acaba ocupando o volume do recipiente, então eles não possuem volume fixo. E o outro, são miscíveis em qualquer... E a última informação é... São miscíveis em qualquer proporção. Como assim, professor? São miscíveis. O que é ser miscível? Que eu consigo misturar, concorda comigo? Porque você sabe que água e óleo não se misturam. Por quê? Polaridade, né? Essas substâncias com polaridade diferente. Por isso que eu tenho óleo quando eu misturo e água embaixo. Álcool e água, água e gasolina, né? Então, várias misturas de líquidos você percebe. Mas o gás são miscíveis. O que é miscíveis? Capacidade de se misturar. Você não está vendo aí na sua frente assistindo a aula e eu não estou vendo aqui, ó. Aqui eu estou vendo aqui o gás carbônico. Aqui eu estou vendo oxigênio. Aqui eu estou vendo nitrogênio. Aqui eu estou vendo gases nobres. Aqui eu estou vendo gases poluentes. Não estou vendo isso. Então, eles são miscíveis entre si em qualquer proporção. Então, se eu misturar, jogar gás, a nossa própria atmosfera é composta por uma mistura de gases. Eles são miscíveis entre si, beleza? E o que você deve lembrar aqui, ó? Uma coisa importante que eu vou falar para você. Quando nós estudamos gases, algumas relações são importantes, tá? Deixa eu passar aqui, ó. O que é importante aqui para os gases, ó? Deixa eu passar em verde. São 4 fatores. As seguintes grandezas são muito importantes de você estudar e as conhecer quando você estuda gases, tá? São grandezas importantes dentro do estudo dos gases, tá? Que você deve sempre lembrar, ver um pouco sobre, tá? Porque elas são relacionadas diretamente. A tríade, primeira tríade, PVT. Professor, o que é PVT? Pressão. Quando você trabalha com gases, com certeza você tem pressão envolvida. Volume. Claro, professor, você acabou de falar. Temperatura. Primeiramente, essas três PVT, pressão, volume e temperatura, o que você deve lembrar aqui, ó? Unidades, o que eu indico para você para ir para a prova da SpaceX e não errar? Você saber fazer as conversões, tá? De pressão, quando ele dá em TM, Pascal, milímetro de mercúrio, Torr. Ah, professor, Torr eu sei. Não é o Torr o super-herói, é Torr unidade de medida, tá? De pressão. Volume, você deve saber converter centímetros cúbicos para ml, milímetros, decímetro cúbico para litro, metro cúbico para litro. Essas são relações importantes que você deve saber, porque se cai na prova, não está lá como converte, mas você não pode errar uma questão por causa disso. E temperatura, professor, temperatura é mais fácil, claro, é sempre Celsius para Kelvin, raramente parece um Fahrenheit, tá? Então você deve lembrar, temperatura Kelvin, você coloca temperatura em graus Celsius, mais 273, fechou, não tem segredo. E por último aqui, ó, quantidade de matéria. Professor, como assim? Quem que é essa quantidade de matéria aqui dentro da química aqui? Nós, alunos, nós professores dentro da área de química, sempre estudamos. Aqui é dos primórdios da química. Você com certeza se deparou com isso. É o tal do mol. Ele é representado pela letra N. N minúsculo, né? Aqui, ó. Beleza? Lembrando, professor, como que eu calculo o número de mol? O número de mol é igual a massa pela massa molar. Professor, como que massa molar? Como que eu descubro isso? É a massa que você vai somar
com os dados das massas da tabela periódica. Por exemplo, água. H2O, professor, não lembro. Dá para passar rapidinho? Claro, H2O, água. Qual que é a massa maior da água? 18 gramas por mol. Como que eu sei isso? Olha na tabela periódica, na sua prova tem uma tabela periódica ao final, com os números atômicos de massa. 16 gramas por mol, um átomo de oxigênio. Hidrogênio, cada átomo de hidrogênio é 1, como eu tenho 2 aqui, atomicidade 2, 18. Então a massa molar da água seria 18 gramas por mol, perfeito? Então assim você vai relembrando comigo. E uma coisa importante, essas 4 informações aqui, ó, olha ali no seu material, elas são denominadas variáveis de estado dos gases, tá? Então os gases dependem principalmente dessas 4 informações aqui, tá? Agora eu vou passar aqui para você transformações gasosas, tá? Que é muito importante. Aqui, ó. Transformações gasosas. Como assim, professor? São transformações, o que acontece? Se você aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Se você aumentar a temperatura, o que acontece com a pressão? Se você aumentar a temperatura, o que acontece com o volume? Então, essas são grandezas que é importante você compreender dentro da química, principalmente dentro dos gases. Tá? São as transformações gasosas. São 3 que nós vamos estudar. São nomes complicadinhos, professor? São complicados um pouco. Olha o nome. Lei de Boyle-Mariotte, lei de Gay-Lussac e de Charles. Mas, primeiramente, eu vou colocar uma tabelinha aqui, ó, bem rapidinho, para você me acompanhar aqui, ó, essas 3 transformações, depois eu passo elas graficamente para você entender, tá? Por isso que eu tenho o auxílio da régua auxiliar aqui, ó. Ela sempre nos acompanha para eu desenhar, né, minha letra mais ou menos bonita, né? Para eu desenhar mais ou menos você entender essa transformação gasosa que eu quero falar para você, tá? Então a primeira, eu vou passar aqui a tabelinha. Qual que é o nome da transformação, professor? Aqui, ó, vou passar uma tabelinha. A primeira, ó, isotérmica. Olha os nomes, olha os nomes. A segunda aqui, ó, isobárica. E a terceira, isovolumétrica. É bem fácil de ver isso daqui, tá? Professor, olha só, entendi. Eu conheço as palavras dentro da química. Iso, prefixo de igualdade. Isso você compreende aí no mundo afora. Térmica. Opa, térmica me lembra de termômetro de temperatura. Então eu vou manter a temperatura igual. É uma transformação que vai ocorrer com a temperatura mantida constante. Isobárica. Professor, bar me lembra de temperatura. Também temperatura não, perdão. Pressão, lembra também de pressão. Bar é uma unidade de medida de pressão, professor. Então aqui eu vou manter a pressão constante e o volumétrico muito tranquilo. É uma transformação que ocorre com o que, professor? Quando o volume é constante. Perfeito, não tem erro. Olha aqui, ó. Agora eu tenho aqui, ó, o volume. Deixa eu colocar na ordem para você entender. Volume, pressão e temperatura. Olha aqui, ó. Vou expandir aqui, hein? Matheus, me acompanhe. Temperatura. Olha aqui, ó. Professor, diga-me. Olha aqui, é bem tranquilo de ver. A isotérmica, o que seria a constante que eu falei para você? Aqui o meu último item, a temperatura. Então aqui, ó, constante. CTE é o meu prefixo de constante, tá bom? Professor, isobárica, bar, pressão, você falou, claro, aqui é constante, ó. Isovolumétrico, aqui o volume é constante, perfeito. E o resto aqui, professor, varia. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho na isotérmica o volume varia, na isobárica também. Só completar aqui, ó. Varia. Você tem isso no seu material, só estou explicando como que funciona. Você nunca viu para você não ficar perdido, tá? Opa. Expandir essa tabela que está ali no seu material, beleza? Olha só que interessante. Daí você tem as leis ali, os nomes, né? Eu até vou colocar aqui para você me acompanhar. Olha aqui comigo, ó.
o nome. Aqui, ó, o nome da lei. Vai ficar um quadro só disso daqui, ó. Daí eu vou voltar ali no começo para fazer as transformações para você. A primeira, quando a temperatura é constante, o nome da lei é lei de Boyle-Mariotti. Com 2 T's. Tá? Isobárica, quem foi? Gay-Lussac. Como escreve? Professor, 2 S's. Obrigado. E terceira, isovolumétrica tem outros nomes, tá? Isocórica ou isométrica, tá? Pode aparecer esses nomes aí. Então marca ali no material. Caso apareça, você sabe do que eu estou falando. E aqui por último, a isovolumétrica é a lei de Charles. Ah, professor, eu sei, já vi um Charles aí nos filmes. Não é esse, tá? Fórmula, professor, como assim? Como assim? Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, as fórmulas. Professor, que fórmulas? Claro, relacionando temperatura, pressão e volume. Você vai ver que aqui vai aparecer algumas relações entre essas 3 unidades, tá? Que inclusive são grandezas importantes, são as variáveis de estado dos gases que eu havia falado. E você vai ver comigo, eu vou explicar para você o que acontece com os gases quando mantemos constante temperatura e variamos, por exemplo, pressão e volume, ou mantemos a pressão constante e variamos volume e temperatura. Aquelas relações iniciais que eu falei para você. Caiu de novo. E eu vou explicar lá no início do quadro. Então, olha aqui, ó. Variando volume e pressão, eu tenho pressão aqui, ó. Pressão e volume. Essa relação P vezes T, ela vai se manter constante. Elas são grandezas inversamente proporcionais aqui nessa primeira lei. Professor, não estou entendendo. Calma, eu vou mostrar graficamente para você. A segunda, a relação volume e temperatura, aqui é constante, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Eu vario temperatura e vario volume, olha ali no quadro e na tabela, você pode ver. E por final, eu tenho a pressão e a temperatura, essa relação constante. Eu vou juntar esses 3 caras e vou criar uma fórmula nova para você que vai resolver metade dos seus problemas dentro da química. Beleza? Então isso daqui eu vou deixar no quadro, vou voltar lá no início. Matheus, me acompanha aqui por gentileza. Professor, agora que vem a obra de arte no quadro. É agora que vem. Vou apagar aqui, tá? Então, você me permita por um minutinho. Vou fazer e apagar. Fazer e apagar. Você está assistindo gravado, você dá pause no vídeo, né? Tem que ser esperto. Então, a primeira que nós vamos estudar é a lei de Boyle-Mariotti. Olha o que aconteceu com o meu canetário. Opa, esse tá bom. Lei de Boyle. Você já sabe do que eu estou falando. Professor, desenha então. Deixa para mim. Olha aqui, ó. Lei de Boyle-Mariotti. Professor, me mostre graficamente. Claro. Por isso que eu tenho a minha ajudante. Aqui é a pressão no eixo Y. Temperatura no eixo X. Opa, professor, você está fazendo qual? Você está fazendo errado, claro. Agora que eu percebi. Comecei da última. Desculpe, meu aluno. Desculpe. Aqui, ó. Ah, não, tô certo. Perdão. Só que aqui não é pressão e temperatura. Essa daqui é a última, ó. Eu coloquei qual? Quem que tá variando ali, ó, professor? Você escreveu Você escreveu a lei de Charles e colocou a de Boyle-Mariotti, ó. Não, na verdade você tá variando errado, professor. Quem que você tem que variar aqui, ó? A primeira é volume e temperatura, como você colocou ali no quadro, ó. Volume e temperatura. Claro, professor, agora sim. Agora, o material fica quieto. Olha ali, ó. A primeira lei é a isotérmica. Eu tô variando o quê? Volume no eixo Y e temperatura no eixo X. Professor, como assim, ó? Como que é essa relação aqui, ó? Que eu vou colocar em azul, ó. Aqui eu tenho uma temperatura 1 e aqui eu tenho uma temperatura 2. Aqui eu tenho uma pressão 1 e aqui eu tenho uma pressão 2. O que acontece, professor? Então, você falou. O que acontece, segundo a lei de Boyle-Mariotti, vai ter que aparecer uma isotérmica. O que é uma isotérmica? É quando eu mantenho a temperatura igual.
O que vai acontecer? O que você acha que acontece quando eu aumento volume e pressão? Aqui é pressão, professor. Oh, olha ali, ó, tia, mas tem uns livros aqui, ó. Claro, aqui, ó, perdão. Aí, agora engatou. Claro, professor, presta atenção no que você escreve. Volume e pressão variando. Eu falei certo e escrevi errado. Tem essa impressão. Falei volume e pressão e aqui meti uma temperatura. Professor, acompanhe, hein? Olha aqui, ó. E aqui é volume, hein? Eu uso o livro, tô ficando meio louco. Professor, é química? Olha só, acompanhe comigo. O que você acha que acontece? Isso você mesmo vai responder comigo. Quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume de um gás? Professor, eu já vi isso acontecendo. Claro que sim, olha aqui, ó. Então, olha só qual que é a relação. Eu vou fazer em verde. Você me acompanhe. Quando eu tenho uma pressão 1, eu tenho um certo volume aqui, ó. Um determinado volume, tá? Esse valor aqui, beleza. É uma pressão qualquer para um volume qualquer. Mas, quando eu aumento essa pressão, ó, o que você acha que acontece com o volume? Ele aumenta ou diminui? Olha aqui, ó, se eu aumento a pressão, ó, o que acontece com o volume? Com certeza ele cai. Opa, professor, você está meio cego hoje, né? Mais ou menos. Então, olha só que interessante a relação. Elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão, menor o volume. Porque, concorda comigo? Se eu tivesse uma certa quantidade de gás para colocar aqui, ó, imagine que esse canetão fosse um recipiente. Qual seria, você acha, a pressão de um determinado volume de gás aqui dentro? Seria enorme a pressão, e olha o volume que pequenininho. Agora, digamos que a minha régua tornou meu recipiente. O mesmo volume que eu coloquei na tampa do canetão seria o volume que eu deveria inserir dentro dessa régua se ela fosse oca. Aqui a pressão seria muito menor, porque o volume é maior. Aqui a pressão seria maior, porque o volume é menor. Imagine um êmbolo de uma seringa, tá? Quando você, ó, imagine aqui comigo, ó. Aqui é a ponta da seringa, né, do recipiente, e aqui está o meu êmbolo. Eu estou apertando, ó. O que está acontecendo quando eu estou fazendo esse movimento? Eu estou aumentando a pressão. O que está acontecendo com o volume? Ele está diminuindo. Perfeito. Então aumenta a pressão, diminui o volume. A primeira lei, lei de Boyle-Mariotti. Professor, então o que é esse cara aqui, ó? Professor, passou longe dos pontos, né? Ah, mas imagine que está em cima dos pontos, tá? Me ajude. Me ajude a te ajudar. Essa curva aqui, o nome dela é a tal da isotérmia, ou isotérmica. Essa é a transformação que ocorre. Volume, pressão com a temperatura constante. E essa curva é a tal da isoterma, tá? Chamamos dentro da química. Essa é a isoterma, beleza? Essa foi a primeira que eu passei para você. E a relação matemática está lá. PV é igual a uma constante. Professor, qual que é a próxima? Vamos seguir o baile. Deixa eu ajeitar aqui meu canetão, ó. A segunda lei que nós vamos estudar é a lei de Gay-Lussac. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar. Aqui, ó. Vou tentar só apagar aqui, ó. Para aproveitar o meu desenho, né? Claro, professor. Só que aqui o que varia? Volume tá aqui e temperatura. Ali, professor, claro, ó. Isobárica agora. Eu vou fazer a lei de Gay-Lussac, que eu acabei de passar no quadro para você. Volume e temperatura. Aqui eu vou colocar uma temperatura 1. Aqui uma temperatura 2. Um volume 1 e um volume 2. Professor, mas agora não é mais de Boyle-Mariotti. Não, agora é a lei de Gay-Lussac, a segunda lei. Epa. Gay-Lussac. Altos nomes dentro da química. Um nome mais exótico que o outro. E você vai ver, se estudar química mais aprofundadamente nos outros módulos, que você tem acesso a muitos nomes dentro da química. Professor, tem seu nome lá? Ainda não, né? Não sou tão famoso assim. Mas quem sabe um dia, né? Vote em mim. Brincadeira. O que você acha que vai acontecer se eu aumentar a temperatura? O que acontece com o volume? Pensa comigo. O que é o processo quando você ferve a água? A molécula sólida, ela está parada. Líquida, ela está em movimento. E gasosa? Alta agitação, alta energia cinética. Muito movimento. E olha aqui o movimento, ó. Aumenta a temperatura, ó. Estou aumentando a temperatura. Por isso que a água se desprende no estado líquido e vai para o vapor. Olha aqui, ó, no quadro, ó. Olha aqui, ó, eu estou aumentando a temperatura, tá? Ó, ela tá
Cada vez mais rápido, ó, tá cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. E se essa parede aqui fosse, o quadro aqui, ele não fosse sólido, ele fosse um balão, tá? E o que eu vejo com o volume, ó, quanto mais temperatura eu coloco, mais velocidade, eu preciso de um volume maior. Isso que você percebe. Ah, professor, já até imagina o exemplo que tu vai falar. Todo mundo já viu isso. Uma vez na vida, acredito. Bola, ela tá meia murcha, deixa no sol para ver o que acontece. Ela não vai dar a impressão que ela encheu sozinha, por mágica, ou pneu de bicicleta, ou pneu de qualquer outra coisa que você utilize, tá? Balão, bola, mas bola principalmente você com certeza já viu. Ah, minha bola tá murcha, quero jogar um vôlei. Ah, professor, não gosta de vôlei, gosta de futebol? Beleza, bola de futebol, fica à vontade, a bola é sua. Coloquei no sol, o que vai acontecer? Calor, temperatura, as moléculas lá dentro, ó, gasosas, ó, agitando, agitando, agitando. E para onde elas vão? Elas vão ocupar justamente o volume daquele recipiente. Então elas vão estar muito rápidas e vão dar uma expandida no volume. Por isso que vai dar a impressão para você que enche. Ah, professor, agora sim. Então, claro, se eu tenho uma temperatura inicial, eu tenho um volume inicial aqui, ó, baixinho. Mas aumentei a temperatura, olha o meu volume. Ah, aí sim, perfeito. Esse é o raciocínio que eu queria. Opa! Ah, professor, então que eu entendi, ó. Então como é o nome dessa reta aqui, ó? Ih, passou torta. Professor, tá meio não. Aqui, ó. Aí, agora sim é uma reta, tá? O nome dessa reta é a tal da isobárica, tá? Essa é a reta da transformação do volume em temperatura a pressão constante, beleza? Essa é a segunda lei. Você entendeu? E a regra matemática está lá no quadro. Professor, mande-me a terceira. Claro, vou apagar aqui, ó. A terceira eu consigo reaproveitar. É pressão e temperatura. Aqui eu vou ter que mudar o eixo Y. Essa terceira aqui, ó, também ela tá bem relacionada com a segunda que eu acabei de passar. Pressão 1, pressão 2. Show de bola? E a última é a lei de Charles. Charles. Professor, Charles eu gosto. É um nome legal. Charles. Ih, passei errado. Tá embaixo. Ah, professor, você falou aqui, ó, no quadro, ó. Bum, quando você aumentou a temperatura, ó. Aumentou, expandiu o volume. Mas olha aqui, o que é a relação que eu estou procurando? Temperatura e pressão. É a mesma relação, ó. Só que agora não é volume. Percebe comigo? Quando, ó, se eu bater aqui, ó, bem devagarzinho, ó, temperatura baixa. Não tá fazendo quase barulho aqui, ó. A pressão aqui tá baixa no quadro. Mas ó, se eu aumentar a temperatura, eu tô aumentando a velocidade. Até que eu dou uma pancada forte, ó. Bum. Qual que é a pressão? Imagine que a minha força que seria proporcional à temperatura. Seria o quê? Uma pressão maior sobre essa superfície. Então, diretamente relacionadas essas regrinhas aqui, ó. Então, aumento a temperatura, com certeza vou aumentar a pressão, porque as moléculas estão em movimento. Claro, professor. Perfeito. Então, eu já sei que essa reta aqui é a minha isovolumétrica, a minha transformação isovolumétrica. Perfeito. Não tem erro. Para você conhecer essas transformações, caso venha cair na sua prova. Agora, olha aqui comigo, beleza? Você tem o poder do tempo na sua mão. Em frente ao seu notebook, ao seu computador, ao seu tablet, ao seu celular, ao seu laptop. Professor, qual seria a relação, então, dessas três unidades? Olha aqui, ó, que interessante. Quando, assim, é raro isso acontecer, tá? É raro de cair um problema assim. Mas caso venha a cair na sua prova, se você juntar essas três unidades, essas três transformações, você vai ter a seguinte relação, tá? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, qualquer questão que ele fala assim, comprimir um gás que tinha um volume tal, na temperatura tal, a pressão tal. Qual é o novo volume desse gás se aumentar a temperatura e uma nova pressão? É só você trabalhar matematicamente, tá? Essa é a relação que eu tenho a partir das três transformações gasosas, beleza? Agora, uma outra muito importante que você deve saber aqui, ó, é a equação de Clapeyron, tá? Muito famosa dentro da química, ó. Essa daqui você não pode esquecer, pelo amor de Deus. Clapeyron.
Olha só, essa é a cereja do bolo da aula de hoje. Você só sai da frente dessa aula se você sair com isso daqui gravado. Professor, já sei. Que bom? A equação de Clapeyron, ela é uma relação algébrica. Professor, não gosto dessa palavra. Não se preocupe. Ela é uma relação algébrica que vai dar poder para você. Lembra que estava aqui ó, no início do quadro? Aquelas 4 grandezas fundamentais que eu falei do estudo dos gases. PVT e mol, pressão, volume, temperatura e número de mol. Essa equação de Clapeyron, ela cai sempre na sua prova. Ela vai pedir qual o número de quantos mols eu tenho do gás, dadas as informações. Qual que é essa relação? Olha aqui, ó, vou colocar a pressão em minúsculo, PV igual a nRT. Professor, tem um mnemônico? Claro. Por você, nunca rezei tanto, se você está apaixonado. Por você, nunca rezei tanto, quero que o divino me ajude com amor. Então, estou rezando para você. Tem outros, tá? Fique na sua... Ah, professora, eu já sei de uma aqui bem legal. O meu marido, ele ronca de novo à noite. Por favor, não ronque tanto. Fica a sua escolha. Você escolhe. Por favor, não resolva tudo. Deixa uma pra mim. Fica a seu critério, tá? Mas eu gosto. Por você, nunca rezei tanto. Essa é boa. Professor, como assim, ó? Olha só, perceba os valores aqui comigo, ó. É uma variável. É uma variável. É uma variável que você descobre. É uma constante dos gases ideais. E é uma variável. A constante R, ela aparece... Olha aqui a dica. Pegue essa dica. Essa dica eu só dou aqui para você. Para você nunca mais errar a questão. Professor, é aqui que eu erro. Porque olha aqui que interessante. Você tem uma constante e 4 variáveis. Com certeza o exercício vai te dar, no mínimo, 2 ou 3 e vai pedir a 4ª. Ou... Isso daqui você calcula, número de mol, professor, você fez antes. Massa pela massa molar. Tá aqui, ó, essa daqui você pode calcular. E ele vai pedir temperatura e vai te dar qualquer uma dessas duas. Sempre, sempre. Então ele vai trabalhar com isso daqui. Você isola matematicamente, por favor. Isso é tranquilo de fazer. Professor, qual que é a dica? Olha aqui comigo. O R, que é a constante dos gases ideais, ele pode ser, ela varia em função da unidade que eu estou trabalhando. Então eu vou colocar aqui para você no quadro. As 3 que mais aparecem, tá? Deixa eu copiar aqui que é bastante informação. 0,82 atm, litro, mol na menos 1, Kelvin na menos 1. 0,082 é a primeira. As outras são 62,3. Professor, qual que é a dica? Só aqui eu tô dando isso daqui, hein? Pegue essa dica para você nunca mais errar. Professor, não precisa gritar. Tem microfone, tá explodindo. É para você gravar, desculpe-me. Litro. Mol na menos 1, Kelvin na menos 1. Professor, o que é na menos 1? Não sei, não se assuste. Ó, se eu escrever mol na menos 1, significa 1 sobre mol. Isso é a mesma coisa, tá? É mol, tá? É escrito um outro disfarçado de A. Beleza? Só para você lembrar. Qual que é a dica que eu dou para você, meu aluno? Ó? Pegue essa dica. Pegue. Ele deu isso daqui, ó. Ele vai dar esse valor lá no enunciado, com certeza. Isso daqui é impossível ele não dar. Ele vai dar isso daqui para você. O que já é o indício? Qual que é a dica para você não errar e não ficar desesperado? Porque você tem que trabalhar todas as mesmas unidades. Olha a dica que eu dou, é de ouro. A unidade que tiver a constante dos gases ideais, o tal do R, você vai transformar a pressão e a temperatura. Professor, claro, agora eu vi aqui, ó. Sempre a constante litro é sempre litro. Litro não vai mudar. Kelvin na menos 1, Kelvin na menos 1 sempre vai estar em Kelvin, beleza. Às vezes, beleza. Professor, já chegou lá nas vezes. Ó, mol, olha, essas 3 últimas aqui são iguais. Então, qual que é a primeira preocupação? Se a temperatura estiver em graus Celsius ou Fahrenheit, você vai ser obrigado a transformar em Kelvin. Beleza, não estou ali. Porque as unidades da constante estão todas em Kelvin, então você obrigatoriamente vai estar em Kelvin. Senão você não vai poder simplificar. Professor, aqui que está a cereja do bolo, ó. Você vai ter que transformar a pressão conforme a constante que ele vai dar. Se você tem ATM, deixa ATM aqui, ó.
Se está em atm, ele está dando em milímetros de mercúrio, você deve converter a pressão em milímetros de mercúrio. Se está em quilopascal, isso daqui é quilopascal, você vai ter que converter a pressão em quilopascal. Essa é a dica de ouro que eu estou dando para você. Essa é a dica de ouro. Para você não errar problema. Você converte as unidades da equação do Capelão que ele vai dar nas unidades da constante dos gases, beleza? Pessoal, olha aqui, ó, percebi uma coisa aqui, ó. PV igual a MRT. Claro, eu só tô o número de mols por massa molar. Professor, mas olha aqui, ó. Mas olha aqui que bagual. Qual que é a relação de massa por volume, meu aluno? Ó? Ah, professor, eu acho que é densidade, né? Mas pressão por volume, você sabe o que que é? Olha só que interessante. Eu vou dar uma adiantadinha ali no material, olha só que interessante. Você tem duas relações e você pode ver aqui, ó. Massa, professor, eu posso ver massa por volume, eu posso ver pressão por volume, não me diz muita coisa, mas massa por volume eu sei o que que é. O que que é massa por volume? O que que você acha que é? Tal da densidade, massa por volume. Professor, posso fazer? Claro, claro. Vai pedir a densidade na sua questão. Olha que interessante. Pressão igual a... Vou passar esse M para cá. Massa por volume, vou passar esse RT para cá. Então, olha aqui, ó. O que que é MV? Professor, é densidade? Claro que é densidade. Então, densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Caso ele peça para você, professor, qual que é a densidade do gás? Só fazer essa relação algébrica. Colou comigo? Show de bola. Agora vem aqui comigo, vamos fazer um exercício, professor. O que caiu na prova? Olha só que exercício legal. E aqui nesse exercício eu vou explicar para você esse assunto, tá? Que são as leis de Gram, a lei de Gram. Que é justamente desse exercício. Eu não vou explicar ele no quadro, porque dá para explicar tranquilo aqui no slide, tá? Beleza? Vem comigo no slide. Professor, o que você fez? Ah, ajuda a câmera. Ah, opa, voltei. Matheus, tudo sob controle. Desculpe-me. Olha aqui, ó, que interessante. Professor, o que é essa tal de lei de Graham que caiu na minha prova em 2020? Lei de Graham. Graham. Olha só o que diz essa lei. A velocidade de um gás comparada a outro é o que? É igual a raiz quadrada inversa, não a raiz quadrada inversa, tá? Elas são grandeza inversa, velocidade e densidade, da raiz da densidade desses gases. Eu ensinei a você calcular isso, tá? Então essa é a primeira relação que você pode ter. Então a velocidade de um gás 1, olha aqui, ó, eu vou continuar no slide aqui, ó, deixa eu pegar a blue, não, é green esse, professor. A velocidade 1 de um gás é relacionada com o inverso das densidades desse mesmo gás. Eu tenho também essa mesma relação na lei de Graham, eu posso substituir. Professor, qual é a outra relação? Olha aqui, ó. Blue, esse é blue, professor. A velocidade de um gás, comparada em relação ao outro, é igual a raiz quadrada das suas massas molares, tá? Mas é o inverso, essas grandezas são inversamente proporcionais, mas essas são as relações da lei de Graham. Isso, meu aluno, caiu na prova em 2020. Então eu tenho velocidade 1, velocidade 2, é igual a raiz quadrada das massas molares, que é número de mol por massa molar, você descobre, né? Eu ensinei nessa aula. Beleza? Essa é a tal da lei de Graham e caiu na nossa prova. Agora vamos ler a questãozinha aqui, ó. Então vamos lá, professor, leia. Gases apresentam um fenômeno chamado difusão gasosa. O próprio... Tá no seu material. Tá ali no seu material. Eu nem li por que funciona. Porque, olha só, a própria questão da SpaceX deu para você o que é isso. Difusão gasosa é um movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalharem uniformemente em meio das partículas de outro gás ou de atravessar uma parede porosa. Show de bola, muito tranquilo. Quando gases diferentes, A e B, estão em uma mesma temperatura para uma quantidade de matéria igual a 1 mol de gás A e 1 mol de gás B, tem-se que a massa do gás A, MA, será igual à massa molar do gás B, MAzão A, né? Ele só diferenciou aqui para você, ó. Ele colocou a massa como M minúsculo e massa molar como M maiúsculo.
E a massa do gás B será igual à massa molar do gás B. Beleza, tirou do livro da Marta, né, que é referência da nossa questão. Considere determinadas condições de temperatura e pressão. A velocidade de fusão de um mol do gás hidrogênio seja de 28 km por minuto. Ó, quando ele dá a unidade, anote. Apontador. Marca texto funciona, meu caro Matheus? Funciona, né? Então, olha aqui, eu vou usar o marca-texto. Olha aqui, ó. Marque para mim quilômetros por minuto. Ele fala, um mol seja 28 km. Nessas mesmas condições de velocidade, em quilômetros por hora, de um mol do gás metano. Então, perceba o que, meu aluno? Unidades diferentes. Você acha que você vai ter que converter? Óbvio. Obviamente, senão como que você vai simplificar? Como que eu calculo isso daqui? Ó? Ele deu raiz de 2... e você tem a tabela periódica. Então, qual que é a relação que você vai usar? O que é mais fácil? Que ele não deu as massas. Então, o que você vai recorrer que você tem no seu material? As massas molares. Então, aqui é a lei de Gram. Ele quer saber a velocidade do gás 2. É igual a qual que é a relação que eu vou usar, professor? M2 por M1, que são as massas molares. Perfeito. Professor, eu sei essa daqui, ó. Massa molar 1 é a do gás hidrogênio. Cada hidrogênio é 1 grama por mol. Como eu tenho 2, então são 2 gramas por mol. Professor, a do metano, muito tranquila também. A massa molar 2 do CH4 é igual a 16 gramas por mol. Por quê, professor? Carbono 12, cada hidrogênio 1, 12 mais 4, 16. Perfeito, 12 gramas por mol. Agora, e eu tenho... professor, então eu vou converter quilômetro por minuto em quilômetro por hora, porque é isso que ele está pedindo, né? Claro. Então vem aqui... Opa, de novo, o professor aqui está mexendo errado. Aqui, ó. Vamos lá. Então, eu quero converter 28 km por minuto em km por hora. Como que eu faço? Eu sei que 60 minutos, essa é a regra da transformação em chaves, né? Que você aprende aí dentro da física. Olha aqui, você cancela minuto com minuto, 28 vezes 60 dá 1.680 km. Professor, pode fazer por regra de 3? Claro, fica à vontade. Km por hora. Joga na fórmula 1.680, que é a velocidade do hidrogênio que ele deu. Eu quero saber o V2. Abro uma raiz, que é a fórmula de Gram, dividido por 2. Isso daqui, ó, vou mudar de cor, professor, por favor. Laranja, orange. 16 por 2 é igual a raiz de 8. Perfeito. Então, aqui fica assim, ó, 1.680 dividido por raiz de 8 é igual a V2. Vou fazer aqui, ó, puxa a flecha, red. Professor, inglês, claro, cai na sua prova. Como que você vai tirar a raiz de 8? Você racionaliza, né? Raiz de 8 é igual a 4 vezes 2. O 4 sai da raiz, 2 raiz de 2, ele deu para você. Raiz de 2 é igual a 1,4. Então, isso aqui é muito simples. 2 vezes 1,4 é igual a 2,8. Então, V2 é igual a 1.680 dividido por 2,8. Isso aqui dá 600 km por hora. Gabarito letra A, muito obrigado pela presença de você. Tchau, tchau.